Os Estados Unidos estão fazendo experimentos secretos com humanos. Doenças que devastaram populações foram criadas em laboratórios. Cientistas do governo criaram monstros reais que já não podem ser contidos. As respostas para essas perguntas assustadoras podem estar no condado de Suffolk, em Nova York. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 2008, no extremo norte da ilha, em Montauk, uma descoberta macabra transforma um dia de diversão em um horror total. Na estância de férias de um verão movimentado, uma mulher de 26 anos, junto com os amigos, encontraram uma criatura que parecia sair de um filme de terror. Diferente de qualquer ser vivo, ela contrariava qualquer lei da natureza e até hoje nunca foi identificada. Nas semanas seguintes, a mídia e criptozoólogos examinaram fotos e propuseram teorias que passavam do simples ao inacreditável. Mas, para os moradores da cidade de Long Island, a resposta estava muito mais próxima. Na costa de Nova York, não muito longe de Montauk, encontrava-se a Ilha Plan, o CPDA, Centro para Pesquisa de Doenças Animais, ultra secreto assombrado por boatos de experimentos genéticos e biológicos. Na época, todas as acusações foram obviamente negadas pelo CPDA. Porém, em 2009, começou uma série de eventos que mostravam que a Ilha Plan escondia muito mais do que era apresentado publicamente. Outra criatura híbrida encalhou nas praias de Connecticut, seguida de mais uma em 2011 e no decorrer de um ano, mais duas em Long Island. Seriam essas reais os mistérios e segredos da Ilha Plan? É impossível negar que não seja real, já que tais fatos ocorreram várias e várias vezes, tanto que com essas evidências se acumulando nas praias da costa leste dos Estados Unidos na mesma época, foi feito um anúncio repentino. As instalações do CPDA seriam fechadas na Ilha Plan. A divulgação da história da Ilha Plan revela fatos arrepiantes, sugerindo que as instalações poderiam estar desenvolvendo o que seria armas biológicas catastróficas e que os animais não eram as únicas cobaias do local, indo mais além. Mas como os Estados Unidos construíram um dos laboratórios de germes mais letais do mundo? Na verdade, eles não construíram. Eles contrataram os nazistas para fazer isso. A ilha Reims, na Alemanha, abriga o laboratório biológico mais antigo no mundo. Fundado em 1910 e na Segunda Guerra Mundial realizou várias pesquisas de armas biológicas para a SS, liderada pelo cientista nazista Dr. Erich Traub. Traub investigava e experimentava novas formas de armas biológicas para o exército de Hitler, incluindo transmissão de doenças fatais por picadas e mordidas de insetos. Traub acreditava que podia pegar uma doença infecciosa, injetar em um carrapato e assim usá-los como armas biológicas na guerra. Se isso fosse possível, era só lançá-los contra o inimigo sem nunca ter que colocar as suas tropas em risco. Traub e suas armas biológicas não conseguiram virar a maré para os nazistas na Segunda Guerra. Mas após o término da mesma, a Rússia e os americanos concederam imunidade aos melhores cientistas alemães em troca de seus serviços. Um deles era Erich Traub. Ele foi escolhido pelo governo dos Estados Unidos como integrante do projeto Paperclip. Através deste programa, vários cientistas alemães foram levados para a América e colocados para trabalhar. Com base nos projetos que outrora foram realizados na Ilha Reims, os americanos montaram seu próprio laboratório na costa de Nova York. Desta forma, o Centro para Pesquisas de Doenças de Animais foi inaugurado em 1954. Os oficiais americanos confiavam tanto no conhecimento e na experiência de Erich Traub que lhe ofereceram um emprego como diretor da Ilha Plan. Uma das coisas que os aliados não queriam que acontecesse era permitir que os soviéticos saíssem da frente deles nas doenças infecciosas. Assim, eles levaram clandestinamente Erich Traub de Berlim para os Estados Unidos. Em 1975, na pequena e pacata cidade de Old Lyme,
cidade que abriga 7.500 residentes ao leste do rio Connecticut, ocorreu o que chamaram de marco zero de uma temível nova doença. Um surto que causava febre, desmaio, psicose, comportamento delirante e paralisia. A infecção foi a primeira de seu tipo e recebeu o nome da cidade, ou seja, doença de Lyme. O mais perturbador de tal doença é a forma que a mesma era transmitida, pelos carrapatos, e para completar, a apenas 40 quilômetros ao sul de Lyme, atravessando o estuário de Long Island, encontrava-se a Ilha Plum. Isso parecia até um cartão de visitas de Eric Traub. A pergunta que fica no ar é se os carrapatos de Traub escaparam do laboratório ou se a doença foi disseminada intencionalmente. Acusar uma instalação do governo de usar a própria população para testar uma doença pode até parecer precipitado, mas existe um precedente histórico. Em 1962, durante a administração do presidente John Kennedy, o mesmo iniciou um projeto conhecido como SHAD. Este projeto foi um exemplo de que as Forças Armadas Americanas fizeram com seus próprios homens para testar armas biológicas. Foi um dos muitos experimentos com soldados. Até hoje não se sabe quem morreu ou não com os resultados do projeto SHAD. A Ilha Plum, uma base projetada por um nazista, o Eric Traub, no intuito de estudar os efeitos de agentes biológicos em animais e também possivelmente com humanos? Em janeiro de 2010, um caso estranho fez com que muitos acreditassem que realmente foi. O homem afro-americano foi levado pela maré até uma das praias vizinhas da Ilha Plum. Ele foi encontrado por seguranças do local e sua aparência não era totalmente humana. Ele tinha os braços bizarramente compridos. Até hoje o caso não foi resolvido. Mas o detalhe em especial causa preocupação. Supostamente a vítima tinha 5 buracos em sua cabeça, um possível sinal de cirurgia cerebral invasiva ou experimentos. Muitos se perguntam por que utilizariam humanos como cobaias vivas em seus próprios experimentos. Talvez seja porque queiram saber seus resultados antes mesmo de serem utilizados em escala maior. Outro questionamento que é feito por muitos é se, caso esses experimentos são realmente realizados no local, por que tal segredo nunca foi revelado? A única explicação é que talvez eles não estejam trabalhando sozinhos. O estudo de 2007 relata que 113 laboratórios nos Estados Unidos capazes de criar armas biológicas se recusaram a revelar suas operações ao público. Este segredo normalmente não seria permitido pela lei federal do país. Porém, relatos indicam que George W. Bush lhe concedeu anistia. Hoje em dia, a base da Ilha Plum não está mais lá. Está mais longe dos centros populosos da costa leste, mas, por outro lado, mais próximo da massa populacional. O novo local é Manhattan, no Kansas, em um polo de criação de gado. Segundo o governo, a mudança foi dada por falta de recursos financeiros, mas levar um laboratório como esses para um centro de produção de alimentos pode ter consequências catastróficas. Um erro seria fatal. Uma epidemia pode varrer a nação e nos fazer de cobaias sem a nossa vontade.